Eu pediria licença a vocês para resumir um pouquinho a história brasileira recente, econômica. A grande origem da inflação brasileira recente está no governo Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek era um governante que tinha aquele projeto de fazer 50 anos em 5, quer dizer, que achava que o Brasil tinha que ter um crescimento gigantesco a curto prazo. E ele, para poder fazer isso, ele achava que tinha inventado um meio mágico, que era fundamentalmente mandar imprimir dinheiro, já que ele é dono da gráfica, pagar os empreiteiros mineiros, basicamente, para fazerem estradas e prédios, isso e aquilo, e depois ele dava um jeito de pensar como é que ele ia resolver o problema da inflação que isso gerava. Então, para vocês terem uma ideia, Brasília foi construída com tijolos que foram para lá de avião, porque precisava terminar tempo, né? Então, entre outras coisas, né? Então, o Brasil, naquele momento, gerou uma tendência a ter inflação, gerou uma espécie assim de potencial inflacionário. Esse potencial inflacionário se acirra muito quando, com a morte, com a renúncia de Jânio Quadros e com o governo João Goulart, o Brasil começa a sofrer distúrbios políticos muito grandes. Começa a haver uma desorganização da sociedade, da economia, que se manifesta em inflação. E essa inflação é debelada magistralmente, em seguida pelo primeiro, a dupla econômica do governo militar, que era o Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões, que juntos criam uma série de medidas que reduzem a inflação a quase nada e usam como instrumento de viabilização econômica do Brasil, que viria depois, o instrumento da correção monetária, que era na verdade, o que nós podemos chamar melhor de indexação, quer dizer, a ideia de que aqueles títulos que fossem vencidos apenas numa grande quantidade de tempo, lá no futuro, pudessem ser protegidos por algum instrumento que repassaria a correção monetária, ou seja, a compensação pela inflação a esses títulos. E esse instrumento da indexação foi gerado pela dupla Bulhões-Campos com o objetivo de viabilizar, aumentar o horizonte de investimentos naquele Brasil que havia perdido a credibilidade econômica por causa da desordem promovida no país pela esquerda, que tentava tomar o poder junto com o João Goulart. E esse negócio deu tanto certo que depois, em seguida, veio o Delfim Neto, que teve aí anos de crescimento de 10%, 11%, não estou falando de crescimento de verdade, 10%, 11%. Esse sucesso do governo militar foi ficando menor, sobretudo após o governo Geisel, que era um sujeito que, embora muitos méritos, era um governante altamente estatizante, e o Geisel, então, se encarregou de aumentar isso que nós chamamos de tamanho do Estado. Não só não só inchar o Estado que havia com a maior quantidade possível de pessoas, como também em gerar uma quantidade enorme de outras instituições, empresas públicas, que foram aos pouquinhos inchando o sistema. Quando chega na democratização brasileira, né, na época da democracia, a partir do governo Sarney, digamos assim, na volta do governo civil, a democracia é entendida pelos brasileiros, em primeiro lugar, como uma espécie de atender a qualquer reivindicação que venha da sociedade. Quer dizer, lia-se o governo democrático no primeiro momento como sendo uma espécie de casa da mãe Joana, onde todos os grupos poderiam obter ali o apoio necessário. Com isso, há uma desorganização imensa do Estado, que, associada à existência de mecanismos de indexação, geraram juntas uma hiperinflação. Vocês compreendem? A hiperinflação aparece na hora em que todo mundo acha que pode transportar para os seus preços a inflação passada. Fazendo-se isso com muita intensidade todos os dias, você tem um aumento absolutamente desordenado da taxa de inflação, e com isso, então, o Brasil foi para a hiperinflação. Houve um determinado mês, nós tivemos aí 70% de inflação ao mês. E aí, então, essa inflação foi debelada pelo governo na verdade, do Itamar Franco, né, quando o Fernando Henrique Cardoso era ministro da Fazenda. Ele debelou isso com uma equipe de economistas que fizeram uma coisa muito inteligente, que foi dar um golpe mortal na indexação. Como é que se fez isso? Inventou-se a tal da URV. E a URV era uma espécie de dólar que não era dólar. Quer dizer, todo mundo ganhava em URV, mas a URV não era uma moeda manual, ninguém tinha URV no bolso. Como todo mundo agora tinha a inflação todo dia corrigida na sua remuneração, então todo mundo passou a se despreocupar de inflação. Ninguém notava mais que tinha inflação,
porque a inflação era todo dia igual para todo mundo, de modo que, sob o ponto de vista relativo, os preços relativos continuavam os mesmos. Genial. Só que a segunda parte da equação não foi resolvida. Por quê? Porque todo o problema acontece a partir do governo Kubitschek, quando o Estado brasileiro acredita que é possível produzir atividade econômica, a sua própria atividade, a partir de dinheiro falso. Ou seja, o problema da existência de um financiamento impossível para o Estado continuou existindo. O que é que faz, então, o governo Fernando Henrique Cardoso, em seguida à eleição do presidente da República? Ele troca aquele financiamento que o Estado fazia pela inflação. Como é que o Estado financiava na inflação? O Estado espera 3 meses para pagar o empreiteiro, 3 meses depois, aquilo que está pagando não vale nada. Como não podia mais fazer isso, o que faz o Estado brasileiro? Substitui o financiamento da inflação pelo quê? Por uma grande quantidade de empréstimos, ou seja, por um endividamento muito grande, e, em segundo lugar, por um aumento da carga tributária. E o resultado que nós temos hoje é um país que tem, em dezembro, um saldo de endividamento público de 812 bilhões de reais. Essa é a dívida pública no mês de dezembro, seja interna, seja externa, tanto faz. Toda a dívida pública. E é um país que, no final do mês de dezembro, tem uma carga tributária de pelo menos 36% do PIB. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que nós temos uma economia cuja estruturação é para a estagnação. E por que isso é assim? Porque na medida em que o governo tem que financiar uma dívida desse tamanho, dessa dimensão, o governo pega todo o dinheiro disponível no mercado financeiro para ele. E essa é a razão pela qual o juro para o consumidor é muito alto. Não é a Selic a 18,5%, embora isso também influencie, mas a maior razão é que não há dinheiro disponível para distribuir para os empresários, para as pessoas físicas. Segundo, como as pessoas físicas e jurídicas, como os indivíduos produtivos não têm dinheiro que o governo fica com ele, então há uma redução muito grande na dita FBPK, Formação Bruta de Capital Fixo, que é um dos critérios que os economistas usam para julgar se a economia cresce ou não cresce. Quer dizer, quanto por cento do dinheiro que está hoje disponível no Brasil está indo para construir ativos, capitais produtivos. A nossa formação bruta de capital fixo deve estar um pouco inferior a 20%, contra 40% na China. Para você ter uma ideia da diferença. Ou seja, a pequena formação de capital fixo, ou seja, a pequena taxa de investimento produtivo da economia, é resultado da baixa disponibilidade de dinheiro no caixa das empresas. As empresas estão apenas trabalhando para pagar suas contas correntes e não para poder fazer investimentos no capital produtivo do país. E, além disso, a taxa tributária é outro fator absolutamente impeditivo disso. Ou seja, quando você soma digamos, a quantidade de tributos muito alto, mais o juro muito alto, você descobre que com isso você faz o quê? Você faz a transferência dos recursos das pessoas que trabalham para um setor da economia que é o Estado, que é o setor que finge que trabalha. Muito embora dentro do Estado existam muitas e muitas pessoas que trabalham, sem dúvida nenhuma, eu faço a vocês que estão nos ouvindo aqui o desafio de entrar em qualquer repartição pública do Estado do Paraná amanhã, e vocês vão descobrir que as pessoas estão ali completamente ociosas. Porque é da regra, é o natural da vida do Estado que isso seja assim. Como o dinheiro do governo é fácil, porque a única coisa que você faz é fazer regras de cobrança de imposto na calada na madrugada e depois botar a polícia atrás, é óbvio que o Estado não tem a menor preocupação com a sua produtividade, não tem a menor preocupação com a eficiência da máquina. Portanto, aquilo que o Estado produz, o resultado do Estado, é um resultado pífio e péssimo. Ora, o que dizer de um país onde todos os recursos são entregues para os piores cuidadores desses recursos? Pois o que nós vivemos no Brasil é uma enorme ilusão de achar que as pessoas que trabalham e dão duro irão financiar para sempre a parcela da sociedade que, por razões ligadas à sua imunidade, digamos assim, jurídica, são indemissíveis, não são pressionáveis a trabalhar, ninguém manda neles, enfim.
o Estado e o governo lhes pertencem. O Estado pertence a essas pessoas.